Boa noite, meu nome é Gabriele. Fui orientada pela professora Juliana de Matos Coelho Aguiar e irei apresentar meu trabalho, que é o papel da glia entérica ativa e reativa no tumor coloretal. Sou aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, estando associada ao Laboratório de Morfologia Celular. Começarei dando uma breve introdução sobre o que é o sistema nervoso entérico. Ele é uma subdivisão do sistema nervoso periférico, considerado como nosso segundo cérebro, e controla diversas funções como secreção de substâncias, motilidade intestinal, dentre outras. Suas células nervosas são influenciadas pelos mesmos neurotransmissores do sistema nervoso central, como serotonina, glutamato, norepinefrina, etc. E é composto pelos neurônios e a glia entérica, além de possuir mais de 100 milhões de neurônios, o que é mais que a medula espinhal, por exemplo. Agora, falando especificamente do tumor coloretal, ele é o terceiro tipo de câncer mais comum e também é o quarto em mortalidade relacionado ao câncer. Já foi comprovado na literatura que as células gliais entéricas têm um papel importante na carcinogênese, né, do tumor de cólon quando estão reativas, promovendo a proliferação do tumor. E a célula utilizada nos nossos experimentos é a HCT-116. A imagem exemplifica a evolução do tumor coloretal. O objetivo é compreender como a glia entérica torna-se reativa diante de insultos tumorais e inflamatórios, e a implicação desse estado reativo na barreira epitelial intestinal e no câncer coloretal. Vale ressaltar que a glia entérica ativa seria a glia entérica funcionando no seu estado natural, promovendo um papel de proteção, enquanto a glia entérica reativa seria a glia entérica numa resposta inflamatória, onde ela pode assumir um papel protumorigênico, por exemplo. Como dito anteriormente, nosso modelo de célula utilizado foi a HCT-116, que é de tumor coloretal humano, e utilizando ela, nós fizemos diferentes ensaios. Fizemos um ensaio de imunocitoquímica para avaliar a expressão de ZO1, que é o marcador de zona de oclusão, e fizemos um ensaio de MTT para avaliar a viabilidade celular em diferentes condições, que serão faladas posteriormente. Além disso, utilizamos as células gliais entéricas para avaliar a secreção de S100-beta. Fizemos um ensaio de ELISA para avaliar a secreção de S100-beta, um conhecido marcador inflamatório quando superexpresso pela glia entérica numa condição natural e reativa. Utilizamos a CACO2 como modelo de célula epitelial intestinal, além de utilizarmos o LP. No ensaio de viabilidade celular por MTT, nós submetemos a HCT-116 a diferentes condições, utilizando meios condicionados da glia entérica e utilizando o LPS sozinho também. Nós utilizamos os meios condicionados da glia entérica sozinha, da glia entérica com o LPS, o que caracterizaria a glia entérica reativa, e o meio condicionado da glia entérica mais o meio condicionado da própria HCT-116. Nosso objetivo foi avaliar se a glia entérica exerceria um papel protetor e impediria o avanço do tumor, reduzindo a proliferação celular. Porém, isso não aconteceu. Na última coluna da glia entérica com HCT, até houve uma redução mais pequena e que, estatisticamente falando, é considerada irrelevante. O único resultado estatisticamente relevante que encontramos foi o do LPS adicionado à HCT-116, onde houve um aumento expressivo da proliferação da célula tumoral comparado com os outros. Em nossos ensaios de imunocitoquímica, buscamos avaliar a expressão de ZO1, que é o marcador de zona de oclusão, pela célula HCT-116. Através da avaliação
dessa marcação por ZO1, buscamos ver se a glia entérica poderia ter exercido algum papel protetor, impedindo a proliferação do tumor e mantendo uma maior integridade, né, das zonas de oclusão, já que HCT é de um tumor mais avançado, onde a célula já perdeu suas características epiteliais. Então, a marcação fica diferente quando comparado com a de um carcinoma mais atenuado. Porém, em nossos ensaios de imunocitoquímica, não notamos diferenças consideráveis comparando uma condição com a outra, utilizando os meios condicionados da glia entérica com LPS, ou seja, a glia entérica reativa, e da glia entérica com meio condicionado de HCT. E ainda precisamos quantificar esses resultados. Por fim, nossas conclusões foram de que o LPS aumenta a produção de S100-beta, além de promover um aumento do crescimento tumoral, como podemos avaliar pelo MTT, que ainda não tiveram diferenças estatisticamente relevantes no crescimento celular utilizando os meios condicionados da glia entérica pelo MTT, e que os resultados atuais, né, da imunocitoquímica ainda precisam ser quantificados e repetidos para uma melhor compreensão dos dados. Essas foram as minhas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção de Olá a todos, meu nome é Johanna de Barros Fernandes, sou autora desse trabalho, com a orientação da professora Juliana de Matos Aguiar Coelho. Sou do Laboratório de Morfogênese Celular, do Instituto de Ciências Biomédicas do UFRJ, e estou trazendo o estudo do papel da conexina 43 das células gliais entéricas na inflamação das células epiteliais intestinais. O sistema nervoso entérico é uma subdivisão do sistema nervoso periférico, é considerado o segundo cérebro, e é influenciado por neurotransmissores que também são encontrados no sistema nervoso central, como serotonina, dopamina, glutamato, norepinefrina, óxido nítrico, entre outros. O sistema nervoso entérico contém em torno de 100 milhões de neurônios e forma um circuito integrado que controla motilidade intestinal, troca de fluido através da mucosa, fluxo sanguíneo e secreções hormonais. O sistema nervoso entérico está localizado no plexo mientérico, que fica entre a camada muscular longitudinal e a camada muscular circular, e o plexo submucoso, que está na submucosa. Na figura ao lado, podemos observar que há a presença de glia entérica e neurônio entérico nesses plexos mientérico e submucoso. Por conta da sua relação próxima com o lume intestinal e suas vilosidades, o sistema nervoso entérico possui um papel importante na manutenção da barreira epitelial intestinal. A glia entérica controla a proliferação das células epiteliais intestinais e a adesão entre elas. A comunicação das glias entéricas se dá através dos hemicanais de conexina 43. Nesse primeiro imuno, podemos observar a glia entérica sendo marcada por GFAP em verde, e ao lado um esquema mostrando a relação intrínseca entre a glia entérica e os enterócitos. As glias entéricas, elas podem se tornar reativas quando há uma inflamação, uma infecção, e adotam um fenótipo de pró-inflamatório, aumentando a liberação de toxinas pró-inflamatórias e da proteína S100-beta. O objetivo do trabalho é investigar in vitro o papel da conexina 43 na resposta da glia entérica e suas consequências para as células epiteliais do cólon contra a inflamação promovida por lipossacarídeo, o LPS. Então, para testar nossa hipótese, nós utilizamos a interação da linhagem da glia entérica, que é a CRL 2690, com as células epiteliais intestinais da linhagem da CAPO2, através de experimentos de cultura e cultura de um tipo celular com o meio condicionado do outro tipo celular, com ou sem tratamento de LPS e o inibidor de conexina 43, que é o 43-GAP26. Aqui ao lado podemos observar, então, um esquema desse experimento de cultura, em que no post-24 é colocado o transuel, e na membrana permeável plaqueamos a CACO2, e na câmara basal foi plaqueado a glia entérica. As células da CACO2
foram avaliadas por imunocitoquímica e Western blotting para a expressão de ZO1, que é a proteína de junção celular, e as glias entéricas serão avaliadas para a expressão de FAP, SEM-beta, conexina 43, através de imunocitoquímica e Western blotting, e a liberação de SEM-beta através do ELISA. A viabilidade celular, que é o MTT, e a proliferação serão avaliados nos dois tipos celulares. O nosso primeiro resultado mostra, então, que a viabilidade celular diminuiu em torno de 10% ao ser exposto ao LPS e ao 43-26. Aqui nesse primeiro gráfico mostra essa diminuição, né, do MTT. E na ELISA tivemos resultado em que a glia entérica com LPS expressou o dobro de S100-beta. O tratamento com LPS junto com o inibidor de conexina 43 na glia entérica pareceu não mudar a expressão de conexina 43. Então, aqui nós temos nesse mundo marcando em vez de a conexina 43. Já no MTT da CACO2, não mostrou diferença relevante na viabilidade celular ao ser exposta por 24 horas ao LPS ou aos meios condicionados de glia entérica, ou a glia entérica tratada com LPS, ou a HCT tratada com um meio condicionado da glia entérica. Então, uma amostra aqui não teve diferença significativa. A CACO2 tratada com LPS mostrou descontinuidade nas zonas de expressão de ZO1. Então, aqui ZO1 está marcado em vermelho, e ao ser colocado com LPS, mostra zonas de descontinuidade e falhas nessa membrana. Já em cocultura com a glia entérica, o LPS, que estava fazendo as falhas, né, na cocultura, essas falhas não foram vistas, porém, quando colocado com o inibidor de conexina 43, que é o 43-26, essas falhas voltam a retornar. Então, a glia entérica pareceu que protegeu a barreira epitelial intestinal dos insultos inflamatórios, no qual essa proteção é diminuída quando a conexina 43 é inibida. E, então, esses dados, né, sugerem que os fatores secretados por esse canal de conexina 43 da glia entérica têm um papel importante na proteção contra a inflamação. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Lilian. Eu trabalho que eu vou apresentar intitulado Exercício de elevado volume associado a uma corrida de ultramaratona que modifica o perfil de isoforma de GFAP-estrocítono. Como a gente sabe, o exercício aeróbico já tem inúmeros benefícios notificados pela literatura para o cérebro, seja a melhora em fatores tróficos ou a melhora de oxigenação cerebral, mas estudos hoje em dia evidenciam que esse tipo de exercício pode ser, de acordo com a intensidade, a duração e o tipo de exercício, pode ser benéfico ou não para o cérebro, e não só para o cérebro, mas de forma sistêmica. Então, a gente evidenciou e focou nesse elevado volume, e a gente viu que a literatura, mesmo que sendo muito reduzida a respeito desse tipo de exercício, ela já demonstra danos musculares, cardíacos, hepáticos e renais associados a indivíduos praticantes desse tipo de exercício, mas que a gente tem uma pouquíssima conteúdo associado ao cérebro. Então, a hipótese associada a esse tipo de dano associado a esse tipo de exercício é um aumento da consumação de oxigênio, um aumento do estresse oxidativo e uma mudança nesse perfil inflamatório que pode gerar a fadiga central e a exaustão fisiológica, que pode ser explicado os mecanismos moleculares que a gente vai tratar aqui. Como a gente sabe, os astrócitos estão muito ligados à nutrição e suporte neuronal, por exemplo, mas uma das características que vem sendo evidenciadas muito pela literatura é essa função do sistema imune mediada por micróbio. Então, esse tipo de astrócito, ele irá reagir a situações de inflamação, etc. E essa reação
vai ser para conter o dano juntamente com células e quimiocinas e citocinas, por exemplo. E o marcador do estrócito seria o GFAP, que seria uma proteína citosólica que vai marcar toda a extensão do citosol do GFAP, e essa proteína está muito associada também com o biomarcador de astrogliose ou de ativação astrocitária. O que seria a astrogliose? A astrogliose é um processo em que o astrócito ele vai reagir naquela área de acordo com o insulto gerado, ou seja, a ativação astrocitária em demanda para conter um dano seria denominada astroliose a partir desse estímulo inflamatório. E essa astroliose vai mudar o perfil morfológico e molecular do astrócito para reagir àquele dano. Porém, como o GFAP é um biomarcador de astroliose, a gente já vê notificações sobre estímulos que podem modular esse tipo de GFAP e mudar via splicing, que é uma coisa mais genética, ligada a esse splicing que pode gerar vários subtipos de GFAP. Por exemplo, o GFAP delta está ligado, por exemplo, ao desenvolvimento de estrocitoma. Então, GFAPs que podem estar associados ali ao desenvolvimento de novas doenças. Então, a gente vê que quando a gente aumenta o estímulo inflamatório de forma sucessiva, progressiva e crônica, a gente também aumenta essa astrogliose de forma sucessiva e crônica e pode ter gerado de alguma forma splicing no GFAP ou em outras proteínas associadas a isso e retornar o astrócito a um perfil imaturo e não funcional, que é o que acontece em vários estudos que notificaram coisas sobre isso. Então, o objetivo desse estudo é principalmente investigar se essa corrida de elevado volume, mesmo que esteja com moderada intensidade, mais seguida dessa uma simulação de ultramaratona, ou seja, um treinamento mais uma simulação de ultramaratona, para induzir inflamação sistêmica, mudanças metabólicas e prejuízo cerebelar nessa função cerebelar a partir do estado redox, né? Então, os materiais e métodos foram usados 60 ratos, 64 ratos de 60 dias, foram divididos em 6 grupos. E esses 6 grupos são de controle, moderado volume e elevado volume. E o elevado volume seria o grupo que a gente quer trabalhar. Esse treinamento durou cerca de 12 semanas, incluindo as fases de adaptação, a fase em que a gente faz um teste de velocidade máxima para definir a velocidade de moderada intensidade desses ratos, e depois dessas 12 semanas, de 5 vezes por dia de treinamento, os ratos são sacrificados, e os ratos com teste de exaustão são sacrificados depois do teste de exaustão, e aí encaminham-se para a etanólise para fazer a análise bioquímica. E aí a gente obtém o soro e os homogenários cerebelares desses ratos. E aí, a gente, no soro, faz análise de corticosterona e creatina quinase, e no cerebelo, a gente faz análise de peroxidação lipídica e da estroliose a partir das isoformas de GFAP por Western blot. Como a gente pode ver aqui, os níveis de corticosteronas aumentaram no exercício de elevado volume, independente de teste de exaustão ou não. Então, a gente teve um aumento característico dessa corticosterona, mas essa corticosterona seria um glicocorticoide, e a gente já tem notificações de outros estudos que falam sobre a possibilidade de estar associado com o processo adaptativo desses indivíduos treinados, já que a corticosterona está associada a um processo glicocorticoide de forma geral, um processo de manutenção da homeostase, de também efeito catabólico para ter um aumento da resistência e da força muscular, por exemplo. Então, é uma discussão que a gente pode levantar esses questionamentos aí. Já a creatina quinase também aumentou nesse exercício de elevado volume, como a gente pode ver no primeiro, nessa parte preta aqui, e no moderado volume ela teve um aumento também, só que apenas de moderado volume com teste de exaustão, e não teve variação entre o elevado volume e o elevado com teste de exaustão, mas no moderado teve. Isso também pode estar associado a uma mudança adaptativa desse processo. E aí a gente vê que, mesmo que a creatinase já seja um marcador de dano cardíaco, muscular e etc., músculo esquelético no caso, a gente também pode estar associando a lesão renal gerada por esse tipo de exercício, já que a gente não teve análises renais, né? Mas a lesão renal gerada por esse tipo de exercício para entender se realmente é uma associação com o dano muscular a partir do exercício físico ou o exercício gerou um dano renal que dificultou a depuração de creatina quinase. Aqui a gente vê que a peroxidação lipídica também aumentou nos níveis, tanto no elevado volume como no elevado volume com o teste de exaustão, e também aumentou relativa ao teste de exaustão no moderado volume, ou seja, o dano foi não só associado ao exercício em si, mas também ao teste de exaustão.
E aqui a gente vê também uma mudança desse perfil do GFAP, dessa isoforma do GFAP, tendo a de 50 kDa como uma forma funcional do GFAP e a de 39 kDa como uma forma imatura do GFAP. E a gente vê aqui um aumento significativo no grupo com elevado volume mais teste de exaustão da isoforma de 39 kDa, que seria a isoforma imatura. Então, a gente pode discutir aí o processo de que, tipo, as conclusões tiradas disso são que o exercício de elevado volume vai aumentar os níveis de corticosterona, CK e lipoperoxidação, e o exercício de elevado volume, associado com o teste de exaustão, vai modificar as isoformas do GFAP para isoformas não fosforiladas, que podem realmente sugerir um prejuízo, de alguma forma, dessa plasticidade funcional dos astrócitos no cerebelo especificamente. E é isso, obrigada. Queria agradecer ao Laboratório de Neurofisiologia, que é o laboratório que eu faço parte, a CAPES, a CNPq e a FPE por permitir que eu realizasse esse trabalho. Obrigada. Olá a todos. Aqui é o professor Adriano Assis, da Universidade Católica de Pelotas. Em conjunto com o grupo do professor Diogo Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentamos o trabalho a seguir. A falha hepática aguda ocorre de forma muito rápida e ocasiona, então, uma perda de função hepática, podendo levar danos neurológicos, né, em dias ou até mesmo em semanas. Esses pacientes apresentam um alto risco para desenvolver diversas condições patológicas, como a encefalopatia hepática. Essa encefalopatia hepática associada a uma falha aguda hepática, né, possui diferentes graus. Pacientes com graus então mais leves, médios, né, como grau 1 e 2, possuem uma grande chance de recuperação. Já pacientes com estágios mais avançados, como grau 3 e 4, apresentam um cenário muito pior, tendo uma baixa taxa de recuperação. Estudos prévios, né, tanto clínicos quanto experimentais, já mostraram uma correlação bem importante do aumento dos níveis de aminoácidos no líquor em pacientes ou em modelos experimentais de encefalopatia hepática. A possível causa desse aumento de aminoácidos no líquor é justamente uma alteração de permeabilidade da barreira sangue-cérebro. Dessa forma, o nosso estudo objetivou avaliar a relação entre a integridade da barreira sangue-cérebro e o aumento dos níveis de aminoácidos no líquor com os status neurológicos em ratos submetidos a uma hepatectomia subtotal. Bom, nós utilizamos então ratos adultos, machos, da linhagem Wistar, que foram divididos em dois grandes grupos. Né? O controle, que é o grupo Sham, onde ele sofreu somente uma incisão na região do peritônio, sendo depois fechado, né? Suturado, e o grupo Sham, o grupo hepatectomia, que sofreu essa incisão e 92% do fígado foi removido, né, depois sendo suturado. E aí nós separamos esses dois grandes grupos em 4 coortes, onde a primeira objetivou avaliar o prejuízo neurológico, então uma escala neurológica. O segundo, função hepática após 24 horas da cirurgia. Terceira coorte, avaliamos os níveis de aminoácidos e albumina no líquor 24 horas após a cirurgia e também a penetração do corante Evans Blue no tecido cerebral. E por último, a coorte 4, onde nós avaliamos então a correlação dos níveis de aminoácido no líquor 12 horas após a cirurgia com o desfecho, morte ou sobrevida. A primeira tabela que nós mostramos aqui, então, é uma avaliação neurológica que estamos propondo, de acordo com a severidade da encefalopatia hepática. Nós temos, então, aqui o grau neurológico, aqui as alterações que ocorrem, e aqui o tempo que cada animal, que cada grupo de animal, né, ficou em cada grau. Depois nós mostramos então aqui nesses gráficos uma alteração, né, das funções hepáticas ocasionadas pela
cirurgia pela hepatectomia. Nesta imagem nós mostramos então que a partir principalmente aqui do estágio 2 de encefalopatia hepática, né, ocorre então um aumento de albumina no líquor, né, o que prediz aí uma alteração de permeabilidade na barreira hematoencefálica, e na imagem B a gente pode comprovar essa alteração na barreira hematoencefálica, na integridade, devido a quando nós injetamos o corante Evans Blue, né, e avaliamos a penetração dele no sistema nervoso, e observamos então que quanto maior é a coloração, né, do tecido cerebral a esse corante, é devido a uma maior perda de integridade na membrana, na barreira hematoencefálica. Bom, a figura 3 nós mostramos então aqui uma correlação entre os níveis de aminoácidos, né, e aí chama atenção para o nível da glutamina, uma correlação com a severidade da encefalopatia hepática, tá? Então, nós observamos que já no primeiro grau da escala de encefalopatia hepática já existe um aumento de glutamina, sendo um bom marcador para prognóstico, né? Outros aminoácidos também aumentaram, mas já em graus, né, mais avançados. Na figura 4, né, nós temos essa confirmação, onde a gente tem os animais Schwann, os animais que se recuperaram e os animais que foram a óbito, né? E aí 12 horas após a cirurgia a gente fez a coleta do líquor e avaliou até 72 horas esses animais. E mostramos então que aqueles animais que tinham 12 horas já a glutamina aumentada vieram mais a óbito, né? Sendo novamente a glutamina um bom marcador de prognóstico dessa doença. Bom, o nosso estudo então mostrou que a nossa escala para avaliação neurológica de ratos com encefalopatia hepática, né, com falha hepática aguda, ela é uma boa escala, né? Mostramos uma correlação dos níveis de aminoácido e albumina, e principalmente dos aminoácidos, a glutamina, né, com o status neurológico dos animais com encefalopatia hepática, e mostramos uma correlação prévia, né, principalmente ali da glutamina, já como um bom marcador de prognóstico de morte para esses animais. Baseados nos nossos resultados, então, hipotetizamos que as alterações bioquímicas observadas nesse estudo estão relacionadas a um prejuízo na barreira hematoencefálica desses animais com encefalopatia hepática, né? E propomos, então, que os níveis de albumina e principalmente a glutamina, né, são um potente biomarcador para avaliações médicas futuras, né, e manejo dos pacientes com falha hepática aguda. Algumas referências, e agradeço ao nosso grupo. Obrigado. Olá, meu nome é Poliane Farias Monteiro, eu sou discente do curso de bacharelado em farmácia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Este trabalho foi desenvolvido no projeto de iniciação científica, orientado pela professora doutora Julita Maria Pereira Borges, e tendo como órgão de fomento a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. Tem-se a atividade antioxidante e fitoquímica do pólen de abelha produzido pela Tetragonista angustula durante a estação seca da Caatinga do Estado da Bahia, Brasil. As doenças neurodegenerativas têm como principais fatores contribuintes para o seu desenvolvimento e progressão o estresse oxidativo e a neuroinflamação. Nesse sentido, a busca por compostos que modulem esses fatores tem sido crescente e são de grande importância. Os bioprodutos das abelhas sem ferrão têm demonstrado, dentre diversas atividades farmacológicas, o perfil antioxidante. A espécie Tetragonista angustula é uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, que pertence à tribo Meliponia, subfamília Apidae, e que tem como bioprodutos o mel, o pólen, a própolis e o geoprópolis. O pólen produzido pelas abelhas sem ferrão tem sido utilizado pela indústria farmacêutica em virtude dos seus fitoativos, com atividade antioxidante e bactericida. Fitoativos antioxidantes de defesa modulatória têm sido promissores, portanto, em estudos in vitro,
associados a doenças neurodegenerativas. O objetivo do estudo, portanto, foi investigar a atividade antioxidante e o perfil fitoquímico do pólen produzido pela Tetragonista angustula jataí. Trata-se, portanto, de um estudo experimental in vitro de caráter qualitativo e quantitativo, tendo como amostra o extrato etanólico de pólen produzido pela Tetragonista angustula, coletado no município de Rio do Antônio, no estado da Bahia, no Brasil, no final do período de seca da caatinga, sendo que foi extraído num processo de 3 extrações com etanol a 95%, obtendo-se o extrato final utilizado no estudo. Para a investigação fitoquímica, foi realizada uma análise cromatográfica utilizando cromatografia em camada delgada para separar os diferentes grupos químicos. Utilizou-se 5 microlitros do extrato etanólico de pólen. Ainda, a fase estacionária foi acílica e a fase móvel uma mistura de solventes, metanol e clorofórmio e acetato de etila hexano nas concentrações 1, 5 e 10%. Determinou-se ainda a presença de flavonoides por meio da reação de Shinoda, em que ocorre uma reação entre a quercetina e o ácido clorídrico concentrado, catalisada pelo magnésio, obtendo-se como produto a cianidina. Por fim, determinou-se ainda a presença de saponinas, utilizando 200 mg por ml do extrato de pólen e 10 ml de água sob agitação, até observar a formação de espumas. A atividade antioxidante foi avaliada pela reação de redução do radical DPPH, que em sua forma radical A apresenta coloração púrpura, e ao final da reação de redução apresenta-se em coloração amarelada. A análise foi realizada em espectrofotômetro Varioscan Lux num comprimento de onda de 517 nanômetros. Ao final da extração, observou-se um rendimento de 70,95% do extrato de pólen. O perfil cromatográfico demonstrou que a mistura hexânica mais concentrada permitiu separar e arrastar a maior parte dos componentes, quando comparada com a mistura de metanol e clorofórmio, o que indica que a maioria dos compostos apresentam natureza polar. Relativo à avaliação da presença de saponinas, observou-se a presença de uma espuma persistente, o indicativo da presença desses compostos, e com relação à avaliação da presença de flavonoides, verificou-se no final da reação a presença de uma coloração amarelada, indicando a presença desses compostos, mais especificamente a flavona. No que se refere à atividade antioxidante, realizou-se inicialmente a determinação do espectro de absorção da amostra, em que observou-se uma maior absorvância no comprimento de onda de 350 nanômetros, o que indica que a maior parte dos fitoconstituintes absorvem neste comprimento de onda, e ainda a partir da curva padrão do ácido gálico e da equação da reta, foi possível determinar a quantidade e a percentagem de compostos antioxidantes correspondentes à atividade antioxidante do ácido gálico, sendo que 1,19 microgramas de compostos antioxidantes equivalem a 9,9% do extrato etanólico de pólen. A porcentagem do radical DPPH demonstrada no gráfico está associada com as concentrações do extrato etanólico de pólen da jataí, sendo que foi observada uma atividade antioxidante dose-dependente, e para a concentração de 12 mg por ml observou-se um teor de 9,9 de compostos antioxidantes capazes de eliminar 38% do radical DPPH. A atividade antioxidante observada pode estar associada à especificidade da planta que floresce no período seco no qual a amostra foi coletada, ou ainda aos metabólitos produzidos pela planta em resposta ao estresse hídrico. Outros estudos revelam perfil antioxidante de bioprodutos da jataí, o que torna o pólen produzido pela Tetragonista angustula como objeto de pesquisa para novas alternativas farmacológicas. Tem-se, portanto, que a partir dos testes fitoquímicos qualitativos realizados, observou-se a presença de saponinas e flavonoides, mais especificamente flavona, de modo que abre-se uma perspectiva para isolação e identificação química desses compostos. O extrato etanólico de pólen apresenta atividade antioxidante e, portanto, em virtude dos compostos com potencial antioxidante, abre-se possibilidades terapêuticas e profiláticas para a prevenção de danos oxidativos. Tem-se, por fim, as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada. Olá, eu sou Rafaela Brito, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina, Endocrinologia e Metabologia pela Universidade Federal de São Paulo.
eu vou apresentar alguns dados do projeto Avaliação da Neuroproteção Mediada por Estrógeno em um modelo celular de taupatias. Para começar, taupatias são desordens neurodegenerativas caracterizadas pelo acúmulo da proteína tau no cérebro. Entre as taupatias, a mais frequente é a doença de Alzheimer. Sabe-se que na doença de Alzheimer há uma prevalência de casos em mulheres em comparação com os homens. Por isso, estudos sugerem que o estrógeno poderia estar envolvido em processos neurodegenerativos. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar uma linhagem neuronal SHSY5Y que superexpressa a proteína tau, isoforma 0N4R e a tal mutada P301L, buscando agonistas e antagonistas dos receptores de estrógeno que levem à diminuição da proteína tau superexpressa. E com essa finalidade, um modelo celular de taupatias foi desenvolvido através do sistema TETION. Esse modelo, inclusive, foi publicado recentemente pelo nosso grupo de pesquisa. E como é que funciona? Esse sistema, ele faz com que a célula, na presença de doxiciclina, ative a expressão do nosso gene de interesse para codificar a proteína, neste caso, a proteína tau. E é a partir desse modelo que nós realizamos os nossos experimentos, que foram a análise da expressão proteica por Western blot nos tempos de 24, 48 e 72 horas, a distribuição do sinal EGF-PTAL, analisadas através de microscopia confocal, a avaliação da viabilidade celular por citometria de fluxo e a observação da morfologia de organelas como lisossomos e mitocôndrias também por microscopia confocal. E para encontrar potenciais fármacos, nós realizamos o screening de uma biblioteca de 42 compostos e depois analisamos a expressão proteica por Western blot. E para entender uma possível via de degradação da proteína tau, nós fizemos ensaios da expressão do biomarcador da fase final da autofagia, que é o LC32. Como nós podemos observar, com a ativação do sistema, houve uma superexpressão da proteína tau, tanto nos tempos de 24, 48 e 72 horas. As imagens de células vivas obtidas no microscópio confocal, elas também confirmam isso. Como nós podemos notar aqui, na ausência de DOX, as células não superexpressam a proteína tau. E nos experimentos de imunofluorescência, nós percebemos nas primeiras imagens que a marcação do núcleo da célula em azul com o EGF-PTAL em verde se colocaliza. Na sequência, nós vemos a colocalização de EGF-PTAL com o anticorpo TAU5. E por último, a colocalização de EGF-PTAL com a tubulina, demonstrando assim a interação tau e tubulina. Por isso podemos dizer que a transdução do construto EGF-PTAL com ativação de 1 micrograma por ml de doxiciclina foi efetivo em superexpressar a proteína tau. A ativação do sistema de superexpressão da proteína tau nos tempos de 24, 48 e 72 horas não afetou a viabilidade celular, conforme notado pela incorporação do marcador de morte celular 7AD em comparação com os controles. Nos experimentos com o marcador Lysotrack, com a ativação do sistema de superexpressão da proteína tau, nós notamos um acúmulo de lisossomos aumentados em comparação com os controles negativos. E em relação às mitocôndrias, percebemos que com a ativação do sistema de superexpressão da tau, filamentos mais curtos e mais fragmentados são observados na rede mitocondrial. O screen da biblioteca revelou que 10 compostos reduziram em mais de 50% a tau superexpressa do nosso modelo celular. Destes, 5 compostos foram selecionados para os posteriores experimentos, sendo estes 35, 39, 22, 43 e 26. Os
melhores compostos aprovados pelo FDA pertencem às seguintes classes. Os compostos 39 e 43 são moduladores seletivos do receptor de estrógeno. Os compostos 35 e 22 são inibidores da aromatase. E o composto 26 é agonista do receptor de estrógeno. É interessante observar que todos os compostos reduziram mais do que o nosso controle positivo farmacológico para a redução da proteína tal, no caso o azul de metileno. Para avaliar o fluxo autofágico, foi realizado um tratamento de 2 horas com os compostos, que revelou que os compostos 22, 43 e 26 aumentaram significativamente a expressão de LC32 em comparação com os controles, sugerindo assim que a autofagia pode estar implicada na degradação da proteína tal. Por fim, concluímos que as colônias selecionadas das linhagens que superexpressam condicionalmente a proteína tal e sua forma mutada P301L são viáveis para ensaios de avaliação da diminuição da proteína tal. A superexpressão da proteína tal altera a morfologia de organelas, como lisossomos e mitocôndrias. O screen de compostos revelou 5 compostos que reduziram a superexpressão da proteína tal. Os compostos 22, 43 e 26 demonstraram indução de autofagia pelo aumento da expressão de LC32. A avaliação da regulação do receptor de estrógeno na citoproteção é relevante para o desenho de novas terapias farmacológicas para demência, como as que acontecem na doença de Alzheimer. Eu deixo aqui o meu muito obrigada.